Olá pessoal, minha saudação para vocês. O estudo bíblico de hoje tem o seguinte tema, assunto: a igreja e o evangelho transcultural. Essa palavra transcultural, ela diz respeito à quebra de paradigmas e como o evangelho, a mensagem de Jesus Cristo como Salvador, é para todos os povos e em todas as culturas. A gente vai conversar sobre isso a partir do livro de Atos dos Apóstolos, da história da igreja, como temos feito aí nos últimos estudos bíblicos online, aqui pela comunidade luterana Cristo, tá bem? E eu queria assim, de antemão, colocar de uma vez que, de certa forma, alguns paradigmas foram quebrados na minha mente e tem sentido com a questão cultural também. Lembro de uma vez ter visto cartões de Natal africanos. Então vocês já devem de perceber ou imaginar que a figura de Maria, José, o menino Jesus, eram, por assim dizer, imagens diferentes das que eu estava acostumado a ver. Obviamente com traços, com a cor, com o jeito africano. Até coloco aqui para vocês visualizarem, aqui ao lado, alguns cartões que existem por aí. É bastante óbvio isso que eu estou falando, mas não quer dizer que não haja aí uma quebra de paradigma e um confronto de culturas. Bom, eu não quero pegar apenas esse tema da imagem, aliás, é apenas uma ilustração inicial para mencionar esse assunto. Mas como a gente sabe, muito dos quadros, das pinturas que encontram-se em museus da Europa têm os traçados de um Cristo europeu e não lá do Oriente Médio, não da Palestina. Mas não é só a questão do traço físico. A mudança de continentes e de locais traz uma cultura intensamente diferente. E a pergunta é: como a igreja trabalha diante disso? E como é o evangelho do Senhor Jesus em ambientes diferentes, em culturas diferentes? E a afirmação, o grande fato a se dizer é de que, de fato, Cristo é para todos. Que esses paradigmas ou essas cercas culturais estão muito mais na nossa cabeça, no nosso coração, do que na palavra de Deus, no Evangelho. São coisas da nossa cabeça, nós que criamos distinção, nós que criamos essas separações. Então a gente vai percorrer esse caminho aí, analisando um pouquinho dos confrontos culturais, de como deu um nó na cabeça de muitas pessoas, mesmo no tempo dos apóstolos, mesmo no tempo de Jesus, e assim comentar rapidamente como isso também acontece nos dias de hoje e como graciosamente o Evangelho do Senhor Jesus é transcultural, ele é para todos, tá bem? Apenas relembrando alguns de vocês que a nossa motivação em falar desse tema, a gente tem pensado em aspectos do trabalho da igreja, no caso aqui do evangelho, a pregação do evangelho transcultural, mas em vários sentidos na história da igreja. A gente tem feito isso dando uma olhada um pouco mais no livro de Atos dos Apóstolos, por ser lá o relato da primeira igreja, dos primeiros anos da igreja cristã, e a gente está fazendo isso por conta de reflexões sobre a nossa história como igreja. A nossa comunidade, a nossa igreja local, a Comunidade Cristo, está completando, nesse ano de 2022, está completando 120 anos. Então, por essa razão, a gente tem produzido, refletido na história da igreja. Tá? Só para contextualizar vocês aí. Beleza? Muito bem, pessoal. Assim, como eu disse, se a gente colocar os olhos no livro de Atos dos Apóstolos, um primeiro confronto cultural de paradigmas, e também religioso, por que não dizer, estava nos costumes do povo judeu, nas suas leis cerimoniais e civis, e agora,
quando Jesus Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, este evangelho na pessoa e na pregação dos apóstolos vai chegando para outras culturas. Só que eles têm costumes diferentes e às vezes os apóstolos ficam se perguntando sobre o que fazer diante desta diversidade. Isso acontece em assuntos como, por exemplo, o tipo de comida. Os judeus, em suas leis cerimoniais e civis, que cessaram em Cristo, eles tinham isso como uma lei religiosa. E muitas vezes então se deparavam com os gentios, com o povo que não era do povo hebreu, que se convertia à fé cristã. E aí, como eles não tinham esses costumes e comiam diferentes tipos de alimentos, às vezes aconteciam escândalos e não se sabia muito bem como agir. Em Atos capítulo 10, por exemplo, nosso Deus teve que fazer muita didática, muito ensino para o Pedro entender isso, né? Ele teve uma visão de uns alimentos que lhe eram oferecidos e eram alimentos considerados impuros, mas que Deus dizia: não considere impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei, né? E por fim, depois de todo o capítulo 10, a descrição ali da vivência de Pedro, ele chega à conclusão e ele explica para todo mundo que ele percebeu que Deus estava ensinando que Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença entre as pessoas, não faz diferença da questão cultural, dos costumes, que isso não era a essência do Evangelho, que Cristo era para todos, tá? Então fica aqui o incentivo dentro desse estudo bíblico para que você dê uma olhada lá em Atos 10, né? Ele conhece ali o centurião Cornélio, né? Ele vai até lá mesmo, ele sendo um gentio, ele prega o evangelho, acontece a conversão e curiosamente no mesmo capítulo 10, a partir do versículo 44, nós temos lá inclusive o Espírito Santo sendo concedido aos gentios, né? Então isso fica muito claro assim. E no capítulo 11, na sequência, o Pedro apresenta isso que Deus lhe revelou para os outros também, para que fosse esse o paradigma agora, né? Quebrou o paradigma cultural para estabelecer o anúncio do Evangelho do Cristo para todos. Outros, no livro de Atos também a gente consegue perceber isso quando Paulo começa a pregar o Evangelho e comunidades, igrejas serem fundadas em cidades greco-romanas, também assim vinham os judaizantes dizendo: não, agora eles têm que seguir os nossos costumes, eles têm que evitar essas comidas impuras, ou têm que ser circuncidado, né? E o apóstolo Paulo dizia que não. 1 Coríntios 15, o concílio da igreja trata desse assunto. Esses dias nós já falamos sobre isso, né? O pastor Reinaldo falou da história dos concílios, das convenções, inclusive que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil teve esses dias uma convenção, né? Essa análise dos assuntos a partir da Bíblia. Tá? Então, são alguns aspectos que nós temos aí nessa questão assim de ambiente bem cultural, de como agir, de como reagir. Também aparece lá em 1 Coríntios, na história, quando o apóstolo Paulo vai até Atenas, né? Então lá existe vamos dizer assim, uma ebulição cultural, né? Gente de diferentes culturas, filosofias, e o apóstolo do Paulo lá no meio com o evangelho do Senhor Jesus. A gente quer logo falar também sobre esse texto, tá? Antes de olhar ainda para Atos, para Paulo em Atenas ou Paulo em Corinto e esse ambiente transcultural, você já deve estar pensando aí ao acompanhar, mas só para ficar um pouco mais vivo, né? Isso acontece na nossa realidade também. E o que hoje eu quero afirmar, reafirmar e trazer a reflexão é do que é um adiáforo. Adiáforo é uma palavra meio estranha, mas ela quer dizer assim, coisas que Deus nem ordena nem proíbe, né? E que são meros costumes, que não influenciam no centro do Evangelho. Como que às vezes essas coisas acabam atrapalhando a igreja, né? Por exemplo, a gente sabe que
A igreja luterana, por exemplo, ela nasce de um contexto, a IELB nasce de um contexto de pastores vindo dos Estados Unidos, mas com origem na Europa, né? Muitos, inclusive, alemães. E então até o formato do culto, a maneira como acontecia o culto, também missas na Europa, por exemplo, algo muito cultural dentro disso é o órgão, né? Para as músicas. O órgão é usado até os dias de hoje. De repente, então, imaginem que numa outra cultura se utilize instrumentos de percussão. Nós usamos, né? Hoje tem bateria, enfim, mas apenas para mostrar, exemplificar, às vezes, o confronto cultural. Ou vai usar guitarra, violão. Para alguns da nova geração isso é simples, mas talvez para alguém que cresceu num ambiente cultural diferente isso soe estranho. E há alguns que chegaram a proibir o uso desses instrumentos, né? Como se eles fossem mais ou menos divinos, né? que o outro. Então, às vezes se criam paradigmas, se criam regras, se criam leis que são colocadas como quase leis religiosas, regras religiosas, quando na verdade apenas são manifestações culturais diferentes. E a gente tem que ter paciência com alguns para não causar escândalo, né? Por outro lado, a gente não deve de fazer com que permitir que essas coisas virem uma lei, uma regra quase religiosa. E são coisas que a gente tem que então cuidar. Ok? Entenderam aí qual o ponto então que eu estou colocando? Qual é o tema então aqui? É a igreja e o anúncio do evangelho transcultural. Essa palavra quer dizer que ele se refere, que ele é uma mensagem relevante para diferentes culturas e que as barreiras que existem por vezes em ambientes culturais diferentes também estão ligados a nós, ao nosso pecado, aos nossos costumes, tanto como pregadores, como testemunhas, como anunciantes do evangelho, mas também como ouvintes, né? Dependendo do tipo cultural, talvez o evangelho gere mais coceiras ou tenha menos crédito, né? Parece que de alguma forma isso aconteceu. Vamos ilustrar, voltando para o livro de Atos dos Apóstolos, lá na cidade de Atenas, por exemplo, né? Onde haviam várias filosofias, né? A cultura greco-romana, haviam os estoicos, os epicureus, né? E havia o Areópago, onde se discutiam essas diferentes filosofias e ambientes culturais, né? As novidades, as tendências. E lá naquele ambiente o apóstolo Paulo prega o evangelho. E o pessoal vai escutando, vai achando interessante assim, até que Paulo fala da ressurreição. Como a gente sabe, a vida após a morte, inclusive a ressurreição do corpo. E para muitos estoicos, epicureus, né, essa questão da distinção entre a matéria má e a alma, isso era estranho, era um ambiente cultural que dava pouco crédito, mas também ali esta palavra tinha livre pregação e também ali certamente essa palavra encontrou corações pelo poder do Espírito Santo. Acho que convém até eu pegar aqui a Bíblia e ler um pouquinho dessa situação lá de Paulo em Atenas. É o capítulo de número 19, a gente lá vê aliás, desculpa, é o capítulo 17, Atos 17, versículo 16 em diante, né? Vou ler para vocês, tá? Vou ler aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, assim, as ruas de Atenas, né, isso se vê até, inclusive, pelas construções históricas ainda, haviam muitas estátuas de diferentes deuses, né? Isso causava uma revolta religiosa, mas também cultural,
em Paulo, né? Imagina um judeu, ele, né, da escola dos fariseus, então isso causava revolta nele. Diz assim o versículo 17: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, até há pouco citei, contendiam com ele, discutiam, debatiam com ele, né? Havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela, né? Esse pregador que não para de falar? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes ao ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades, né? Então o Areópago era uma espécie de anfiteatro, enfim, um local onde se debatia, um local público onde se debatiam as ideias, né? Diz aqui que eles não faziam quase outra coisa senão esses debates em torno da filosofia, e escutaram então esse evangelho sendo anunciado por Paulo, e pode ser que coisa estranha, eles pensavam, né? Sobre ressurreição, que doutrina é essa que esse cara está ensinando? Então levam ele para lá para que ele anunciasse. E aí então diz o texto assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz assim: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que interessante, né? Repito, caso você não tenha pego ou queira aí abrir na sua Bíblia, 1 Coríntios, nada a ver, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 e seguintes, tá? Agora eu parei no versículo 23. Então, só assim trazendo aqui a memória. Ele estava caminhando nas ruas de Atenas, viu várias estátuas e altares de vários deuses diferentes, e havia um, né, que dizia assim: ao Deus desconhecido, né? Tinham altares de tudo que é tipo e ainda eles fizeram um ao Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo pegou isso de gancho para falar do único Deus que existe, do Deus criador dos céus e da terra, né? Então ele pega isso como um gancho. E aí diz assim, ele fala do nosso Deus da seguinte maneira para os atenienses: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui ele já fez um comentário acerca do que ele tinha visto, né, das várias construções, enfim. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas, olha, ele cita uma situação cultural conhecida da época, alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, né? Somos geração, viemos dele. E aí ele usa a seguinte lógica no versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então ele está apontando justamente para um erro que foi cometido, que é adorar esses objetos construídos por mãos humanas como se fosse um Deus, ou como se fosse o Deus. E aí o versículo 31 ele ainda diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí ele fala de Jesus, né, que ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. E aí olha o que diz o versículo 32, diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então assim, uns zombar, por favor, esse assunto aí, né? E outros, tudo bem, a gente te ouve isso numa outra hora. E aí o versículo 33 diz assim: a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Então, essa a situação aí que o evangelho nunca, a pregação da palavra nunca volta vazia, né? E isso também aconteceu em Atenas. Mas vinculem aí, eu estou falando sobre a igreja e o evangelho transcultural, né? Um evangelho que é para todos. É muito legal então perceber em 1 Coríntios 17 essa situação lá em Atenas, num ambiente cultural efervescente, diverso, de muita diversidade, o evangelho também encontrando o seu lugar. O confronto do Paulo na sua cultura, nos seus costumes, com aquela realidade em Atenas, ele vencendo isso, né, sendo moderado no discurso para ganhar alguns. Aliás, se nós pensamos no nosso trabalho como igreja local, como comunidade de Cristo, como cristãos individualmente, a gente sempre tem que lembrar o que Paulo falou. Ele escreveu aos Coríntios, né, um texto muito bonito. Ele se encontra em 1 Coríntios 9, versículo 19 a 24, onde Paulo diz assim, que para salvar, para ganhar alguns com o evangelho, ele se fez de tudo para com todos. Entre os judeus eu vivi como judeu, entre os gentios eu vivi como gentil, né? Entre os servos eu vivi como servo. Eu me fiz de tudo para com todos. Lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo está dizendo que ele era um homem livre, que, né, todas as coisas me são lícitas, ele disse isso um pouquinho antes. Mas ele dá o exemplo dele mesmo como alguém que abriu mão dos seus direitos para pregar o evangelho para pessoas com culturas diferentes. Isso é muito bonito para a gente, pessoal. E é uma grande lição para todos nós. Nós respeitarmos as culturas diferentes e nós permitirmos que o evangelho não seja escravizado, acorrentado pelos nossos costumes, pelo nosso jeito, porque eu gosto desse jeito. Claro que vai ter sempre uma vertente cultural, entre um grupo tem a sua cultura e vai usar hinos daquela cultura, vai usar o jeito de falar daquela cultura, enfim, é óbvio isso. Mas a gente não deve se fechar como se só assim fosse o certo, né? A gente não deve de perceber que só um tipo de cartão de Natal vale, não. Há outros tipos, há outras cores, há outros desenhos, há outros formatos, há outras culturas. São situações mais de costumes e de diáforos, como a gente diz. A gente olha para a Bíblia e diz, não, mas Deus não ordena nem proíbe nada sobre isso. E aí a gente continua analisando. E dentro desse ambiente multicultural, é sempre importante ter o critério do amor, o caminho do amor e o caminho do cuidado para não escandalizar outras pessoas.
No livro de Atos dos Apóstolos, que a gente tem dado uma olhada, assim, quando a gente olha para o trabalho de Paulo em Corinto, lá a gente percebe, através da carta de Paulo aos Coríntios, isso de maneira bem intensa, assim, e bem clara, né? Porque em 1 Coríntios a gente lê que essa comunidade escreveu, perguntou diferentes coisas para Paulo, e Paulo escreve essa carta respondendo, né? A partir de 1 Coríntios 7, por exemplo, ele trata de questões bem práticas. Sobre o casamento, um cristão casado com um não cristão, como fazer, como viver essa diversidade. Lá em 1 Coríntios 8, ele passa a trabalhar, a falar assim que tinha na cidade de Corinto alimentos oferecidos, que eram vendidos nos mercados, que eram oferecidos a ídolos, né? Que tinha esse ambiente religioso diversificado, e os cristãos não sabiam até que ponto que eles deviam comer sem nenhum problema, porque eram livres, ou se deviam se abster dessas comidas, né? E Paulo então trata disso, né? Trata disso, e ele trata da seguinte maneira, dizendo, olha, na verdade, deuses nem existem. Outros ídolos, na verdade, nem existem, só existe um Deus. Só que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E aí ele começa a dizer assim que, se por acaso a minha alimentação fizer com que alguém fraco na fé se escandalize, eu devo deixar de comer, né? Diz assim, por amor a esse irmão fraco. Mesmo eu tendo direito, mesmo sabendo que isso não tem nada a ver, por amor, por consideração, eu vou cuidar para não fazê-lo, né? Então tem sempre esse ambiente assim do amor e do serviço ao próximo. Tu vê lá em 1 Coríntios também, nessa questão multicultural, no capítulo 11, antes de falar da Santa Ceia, ele fala das mulheres, né, do uso do véu. Então, se deviam usar o véu ou não deviam no culto público. E Paulo trata de uma questão de cultura, de costumes ali, né? Então isso era muito vivo e presente na cultura romana. A mulher que não usava véu simbolizava que ela era solteira, por exemplo, a que usava véu, ela era casada. Aqui muitas vezes tinha também na própria cidade de Corinto, onde tinham prostitutas culturais, às vezes a cabeça rapada significava algo ligado à prostituição, né? Então Paulo diz, olha, melhor vocês não fazerem assim, melhor vocês continuarem mulheres casadas usando o véu, porque culturalmente isso aqui vai dar problema, vai causar escândalo. Entende o que eu quero dizer? Então não é tanto um mandamento, um dos 10 mandamentos, não, mas é um cuidado para com o próximo e ao mesmo tempo não escravizando-se a isso. Isso aqui dá praticamente um outro estudo bíblico, mas Paulo, certa vez, ele cedeu à pressão cultural e circuncidou Timóteo. Outra vez ele não cedeu e não circuncidou Tito. Então, o que tem isso a ver, pastor? Por que está falando isso? Eu estou falando isso porque ele se fazia de tudo para com todos, para, se possível, ganhar alguns. Mas no caso ali de Tito, ele percebeu que se ele desse o braço a torcer, o evangelho ia ficar manchado. Porque as pessoas iam pensar assim, então para ser salvo eu tenho que crer em Jesus e ser circuncidado. E essa adulteração do evangelho atrapalharia tudo. Então ali ele batia o pé e dizia, não, agora é questão de palavra de Deus, que é inalterada, que não deve ser alterada. Entende o que eu quero dizer? O que eu estou falando aqui é que nós temos que ter essa flexibilização quando o ambiente é cultural. No entanto, quando isso afronta o mandamento de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Porque nesse sentido, alguém pode dizer assim que em determinada sociedade é lícito ou é cultural a questão, digamos, do aborto. Não, mas para aí mexe com o 5º mandamento, né? E nós não podemos aceitar, né? Ou que é cultural que idosos sejam sacrificados. Não, para aí, só um pouquinho. Agora já não é uma questão de costume, isso aqui interfere
num mandamento de Deus. Então aqui as coisas são divididas, né? O Evangelho, ele é puro, potente, não deve ser adulterado e ele tem um poder de atingir todas as nações, num ambiente transcultural, ele é multicultural. Porém, ele sempre também reflete e analisa a ação, reação, os costumes, bons e maus costumes, de acordo com a palavra de Deus, né? Gente, percebam como esse tema é bastante instigante, né? Para a gente aí conversar, refletir. Eu queria convidar vocês aí a pensarem um pouquinho mais e talvez se lembrarem de algum outro exemplo desta questão dos confrontos culturais, né? Que compartilhem com a gente também, né? A gente aqui, através da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com alguns pastores que fizeram algum trabalho na África, às vezes traziam também as expressões de louvor no culto, com hinos bem ritmados, com bastante dança, repercussão, né? Instrumentos de percussão, e para alguns isso era bem diferente, né? Mas isso pode, claro que é uma manifestação cultural e dentro do puro evangelho isso é digno de louvor, né? Então os paradigmas vão se quebrando aí, especialmente nessa época de pós-modernismo, assim, mas ao mesmo tempo em que flexibilizamos e relativamos a questão da cultura, continuamos com um alicerce firme e inalterado do Evangelho. Esse não pode mudar. Não é simplesmente assim, que agora as coisas são diferentes. Não, sempre quando alguma coisa vai contra um dos mandamentos eternos de Deus, aquilo não é considerado simples cultura, não, isso não é utilizado. Às vezes nas diferenças com relação à sexualidade, por exemplo, ao casamento, alguns dizem, não, mas isso é a cultura atual, nós temos que atuar. Não, nesse sentido não, isso entra num dos mandamentos de Deus, nas claras orientações que Deus tem para a vida da gente, e isso então é inaceitável. Outras coisas, outras situações, expressões de arte, enfim, essas são flexíveis e a gente vai dialogando, né? Talvez um grande desafio para uma comunidade como uma comunidade evangélica luterana a Cristo é reconhecer a diversidade cultural de geração em geração. Às vezes não é só de um continente para o outro, de uma nação ou de um país para o outro, mas a gente percebe que a geração vindoura tem aspectos culturais, costumes, gostos um pouco diferentes da geração anterior, né? Então, às vezes essa modificação em termos musicais, de expressões, de ambientes litúrgicos e de culto, a gente tem que ter amor, consideração pelo outro, né, para que caminhemos juntos numa diversidade, apesar da unidade de doutrina, de fé e do anúncio do Evangelho. Eu falei em Atos dos Apóstolos, pessoal, estou trazendo assim algumas considerações para a igreja atual, mas se vocês pensarem até no ministério de 3 anos de Jesus, né, dos 30 anos aos 33, quando foi crucificado, que ele passava com os discípulos pela Samaria, né, por ambientes samaritanos, e que lá já tinha uma efervescência de confronto cultural, étnico, né? Quando ele fala com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, né, se você olhar lá ela diz assim, tá, mas a gente deve de adorar no Monte Gerizim ou lá no Monte Sião, né, em Jerusalém? O que a gente deve fazer? O que é o certo a fazer, né? Ali é um confronto de costumes. E Jesus, em um certo sentido, diz, olha, em verdade te digo que chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esse é o convite para a gente também, independente da cultura, independente da nação, adorar em espírito e em verdade. Tem uma canção aí que tem nos cancioneiros aí que a gente usa, né? De todas as tribos, talvez muitos de vocês aí lembrem, né? Eu não me preparei aqui com o violão para cantar, mas só para lembrar a melodia, aquela que é assim,
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Uma referência, à adoração ao Cordeiro de Deus e as imagens do novo céu e da nova terra, em que gente de todas as nações, de todas as culturas, cantam ao Cordeiro de Deus que tira e tirou o pecado do mundo. É Ele que nós adoramos, hoje e sempre. Muito bem, pessoal. Assim nós chegamos ao final de mais um momento de reflexões, hoje com este tema, a igreja e o evangelho, o anúncio do evangelho, o poder do evangelho, sendo ele transcultural ou multicultural para diferentes culturas. E fica também um incentivo para o nosso testemunho, para a gente de fato levar o evangelho a todas as nações, começando pelos próximos mais próximos e fazendo isso também por meio das nossas ofertas. Talvez eu nunca viaje para um outro continente para anunciar esse evangelho, mas por meio das minhas ofertas eu posso colaborar nessa missão daqueles que pregam em nome da igreja, e que a comunidade evangélica luterana Cristo, a nossa congregação, a nossa igreja local, também em sua trajetória continue sendo generosa nas suas ofertas para que a palavra de Deus chegue mais e mais longe. Certo? Que Deus abençoe, acompanhe cada um de vocês. A minha oração por aqueles que estão com dificuldades, com problemas de relacionamentos, aqueles que estão doentes, acamados. O meu desejo é que a bênção, a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês e que vocês, nós, cresçamos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E desejando esta bênção para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, fica também o convite bíblico para que sejamos uma bênção para as outras pessoas, para os outros povos, para todos em diferentes culturas. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado pela audiência, por acompanharem mais este vídeo aqui pelo canal da Comunidade Evangélica Luterana Cristo. Lembro que os cultos aqui na comunidade acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã, e tem uma outra opção às 19 horas. Fica aqui em Porto Alegre, na Avenida Presidente Franklin Roosevelt, número 730, o nosso templo, bem na esquina da Roosevelt com a Pátria. Você é muito bem-vindo. Pode entrar em contato conosco. Ao final aqui do vídeo sempre tem contatos, telefones, WhatsApp, que você pode também falar diretamente com a gente. Tá legal? Tirando suas dúvidas também através dos comentários, curtindo e compartilhando esse vídeo também. Até a próxima!